Quando eu cheguei na reunião, vi tudo diferente, irmãos. Vi dois anjos vestidos de homens, anjos vestidos de homens na presidência. Dois, irmão Jair Mendes e irmão Nicolau Ferreira. Esses dois são anjos, irmãos. São anjos. Tá bom. E eu, nas redes sociais, não defendo o ministério absolutamente. Eu defendo a verdade. E lá fomos recebidos no maior amor do mundo. Fomos ouvidos. Alguns que lá estavam, quando tentaram embate, foram cortados pelo presidente, irmãos. Que anjo aquele irmão. Alguns que lá estavam, quando tentaram embate, foram cortados pelo presidente, irmãos. Que anjo aquele irmão. Então foi nos explicado que tal ordem nunca saiu do portão e nem nunca sairá. Que todo músico é livre, todo o crente é livre para entrar e para tocar e para congregar dentro da congregação cristã do Brasil. Estão entendendo? Sim. Quem fez? E fizeram. Fizeram erroneamente, não a mandado do conselho do portão, muito pelo contrário. Dentro deles quiseram fazer e aparecer e erraram fortemente. Hoje aqui nessa igreja capotar o jipe, mandar bala